Capoeira é uma arte brasileira que desenvolve coordenação motora, ritmo e consciência corporal. Além do aspecto físico, trabalha a expressão cultural, o respeito às raízes históricas, contribui para a autoconfiança e o trabalho em grupo por meio de roda e da musicalidade. O Taekwondo foca na disciplina, no respeito e no controle emocional, ajuda no desenvolvimento da concentração, da autoestima e da capacidade de lidar com desafios. A evolução nas faixas incentiva metas claras e superação pessoal. O Jiu-Jitsu ensina estratégia, paciência e resiliência em situações de pressão, trabalha o raciocínio rápido, o respeito ao adversário e o domínio das emoções. Natural de Caratinga, cidade onde também reside, ele é graduado em capoeira com a corda marrom e vermelha. Carrega anos de dedicação e prática nessa arte que une luta, cultura e identidade brasileira. Além de sua trajetória na capoeira, é formado em nível superior em segurança pública, o que demonstra seu compromisso com a disciplina, o respeito e o serviço à sociedade. É praticante dedicado de artes marciais, graduado como faixa preta 4º Dan, demonstrando alto nível técnico e anos de experiência na modalidade. Ele é reconhecido pelo seu compromisso com a disciplina, o respeito e o desenvolvimento pessoal através da prática marcial do Jiu-Jitsu brasileiro. Ele é filho de Sebastião Cardoso de Paiva e Maria das Graças Paiva. Construiu uma trajetória sólida no mundo das artes marciais. Iniciou sua caminhada no Taekwondo em 1988 e, desde então, dedica-se com excelência à prática e ao ensino da modalidade. Quer saber mais quem são os mestres dessas artes marciais? Então continue ligado com a gente, que na volta teremos um bate-papo com eles. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Abre aspas, as artes marciais não moldam apenas o corpo, mas esculpem a alma em silêncio. Fecha aspas. Hoje teremos um encontro de saberes, tradições e movimentos. A capoeira, com sua dança-luta nascida da resistência, o Taekwondo, a arte coreana que ensina o equilíbrio entre força e espírito, e o Jiu-Jitsu, técnica suave que mostra que inteligência e estratégia vencem a brutalidade. Mais que lutas, essas práticas são caminhos de formação humana, são escolas de vida, onde crianças, jovens e adultos aprendem respeito, disciplina, autocontrole e coragem. Para tratar desses temas, recebemos 3 especialistas. O professor Mestiço é um exemplo de como a capoeira pode transformar vidas, unindo educação, cultura e responsabilidade social em uma só caminhada. Seja muito bem-vindo, José Roberto Rodrigues, professor Mestiço. Para participar também dessa hora de conversa, contamos com a presença do filho de Luci e Sebastião. Ele reside em Piedade de Caratinga, onde contribui para o esporte e para a comunidade. Seja muito bem-vindo, mestre Jean Chaves. Nosso terceiro convidado dessa hora de conversa é natural de Belo Horizonte e atualmente reside em Caratinga. É graduado como grão-mestre faixa preta 7º Dan, título que representa elevado grau de conhecimento, técnica e contribuição para o esporte. Atua também como árbitro estadual do Taekwondo, contribuindo para a organização e para a credibilidade das competições oficiais. Seja muito bem-vindo, mestre Marcelo Cardoso. Mestre, muito bom receber vocês aqui, um prazer estar com vocês na roda de conversa para a gente falar de temas tão importantes e as pessoas acabam confundindo, né? Porque ou é luta, ou é esporte, ou é dança, ou é filosofia, cada um traz um ensinamento, uma forma de se expressar. Eu queria saber, começando, aí pode cada um ir respondendo pelo que ele consegue compreender disso, onde é que essas 3 modalidades se encontram e em que ponto, e se existe algum ponto de distanciamento entre elas. Pode começar, professor Mestiço. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acredito o seguinte, que as modalidades elas convergem para um ponto comum, né, que traz benefícios ao praticante, independente de seja a capoeira, o taekwondo, o jiu-jitsu, traz benefícios na saúde mental, física, né, na disciplina. É uma ferramenta poderosa
no que diz respeito a auxílio na educação, na formação de pessoas melhores, né? Bacana. E o mestre Jean, conta para nós aí. Muito obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho, da nossa arte, né, dos benefícios. Então, falar de jiu-jitsu como arte marcial, né, como o mestre falou aqui agora ao lado, tá aqui para agregar, né, somar. Eu costumo sempre falar que a arte marcial ela é uma forte ferramenta na ajuda dos pais e dos mestres, professores dentro das escolas, na formação do caráter, do bom cidadão, né, das pessoas de bem. Então, o jiu-jitsu está aí, assim como as outras artes, para ajudar e somar, né, no nosso dia a dia, que hoje está tão difícil. Se tem uma coisa que é muito difícil hoje, está sendo criar nossos filhos. Né? Então, a arte marcial está aí justamente para somar, para que a gente possa ajudar os pais, que eles possam direcionar melhor os seus filhos, né, para que as pessoas, hoje em dia a gente vive num mundo muito cheio de conturbado, onde as pessoas precisam de paz, sossego, e querendo ou não, você procurando uma academia, sendo ela de capoeira, taekwondo ou jiu-jitsu, ali você extravasa, você treina, você solta, você luta, naquele momento ali você consegue espairecer, relaxar, coisa que tirar um pouco aquela correria que você tem no dia a dia, né? Então, a arte marcial está aí para isso, para ajudar nesses momentos. Bacana. Mestre Marcelo, qual a palavra? Primeiramente, gratidão por nos oferecer esse momento, para a gente poder, além de estar aqui da presença de grandes amigos, poder passar para os telespectadores que estiverem assistindo a UNEC TV, o que é uma arte marcial, certo? Primeiramente, nos dias de hoje, qualquer arte marcial, ela agrega muito na educação de um filho, de um cidadão, não somente na educação que a gente recebe em casa, mas sim um processo educacional em respeitar o próximo, em seguir fazendo o bem, em dar continuidade a tudo aquilo que os nossos pais nos colocaram, né, nessa vida. E no mundo de hoje está muito conturbado a questão emocional. E a arte marcial, ela te ajuda, te auxilia, te conduz aonde a gente não tem muito esses problemas da questão mental, que é depressão, certo? Que é esses problemas de transtornos. Então a arte marcial está aí justamente para poder estar agregando no que os pais estão lutando para poder fazer. A gente tem grandes exemplos na cidade, eu trabalho com taekwondo há muito tempo, sou um aluno, né, assíduo, porque não pelo fato de eu ser grão-mestre hoje eu não deixo de ser aluno, eu estou sempre aprendendo. E a gente aprende muito e procura ensinar cada vez mais as famílias, né, de Caratinga, onde eu sou procurado geralmente indicando alunos de psicólogos, alunos de psiquiatras, para poder estar dando esse suporte às famílias. Muito bem. Vamos falar agora do início mesmo da carreira e do trabalho de cada um. Como é que começou a sua história com a capoeira? Minha história com a capoeira começou Professor ainda Mestiço. Isso. José Roberto, conhecido na capoeira como professor Mestiço. Bacana. E na capoeira esse apelido é uma tradição que vem, né, desde o início lá. Então é o seguinte, eu comecei ainda criança na capoeira. Criança tinha aquela coisa de ficar lutando sozinho e tal. E eu comecei tinha alguém nisso. que lutava, via capoeira? Tem alguém na família que brincava capoeira? Não. É brincar ou é lutar capoeira? Jogar. Jogar capoeira. A capoeira ela é uma arte que engloba várias artes. Então, na capoeira você joga, porque na hora de lutar você luta também, dança. A capoeira é uma arte que engloba várias artes, né? E eu comecei no início dos anos 90. Ainda criança, e ainda meados dos anos 90 eu migrei para o Rio de Janeiro, onde fui aperfeiçoando, e lá passei a trabalhar com a capoeira e competir na capoeira. Desenvolvi um trabalho durante muitos anos lá, e eu trouxe esse molde desse trabalho para aqui. Eu retornei para Caratinga em 2010 e comecei um trabalho com a capoeira aqui, um projeto social chamado Lutando pela Vida. Bacana. Né? No intuito de reproduzir todo o bem que a capoeira me fez. Um trabalho social. Um trabalho social, 100% social. Começamos num núcleo no bairro Aparecida, hoje estamos em alguns outros pontos da cidade e também no Vale do Aço. Quantos anos já, então, foi de capoeira? Um pouco mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uma história bacana. Mestre Jean, conta para nós, como é a sua história com o jiu-jitsu e como é que ela começou e quanto tempo está nisso? Eu estou desde 96. 96. Né? Estou desde 96, foi quando eu fui apresentado à capoeira, né? Desculpa, ao jiu-jitsu, né? Perdão. Fui apresentado. Isso é bom sinal, quando fala assim é porque combina, os mestres combinam,
Então, eu fui apresentado ao jiu-jitsu ainda quando eu servia as Forças Armadas, eu fiquei alguns anos na aeronáutica. Ah, bacana. E até aquele momento eu sempre treinei boxe, desde os 14 anos de idade. Então, no esporte já estava mesmo de... Sempre treinei boxe, lutei, estreiei, fiz várias lutas pelo boxe. E naquele momento que eu estava na aeronáutica, eu fui apresentado por um amigo ao jiu-jitsu. Até então eu só conhecia aquelas lutas de MMA, né, que antigamente tinha o UFC, logo lá no início, né? Então aquilo ali muito me encantou, né? Então, no momento que eu fui apresentado ao jiu-jitsu, eu falei, não, tem que aprender isso aí. Eu costumo falar que eu me senti um inútil na hora ali, porque eu sempre só bati com a mão, bati, fora um período muito criança quando treinei Kung Fu, mas quando o cara me travou ali, deu um omoplata, um armlock, um triângulo, eu falei, putz, tem que aprender isso aí. E desde lá me dediquei bastante ao esporte, né? Já vai para 30 anos também. Já ano que vem nessa para luta 30 aí. anos, Então, e depois de alguns anos, né, antes eu só treinava e lutava. Só treinava e lutava. Passei por algumas situações ali quando eu saí do Pará, fui pro Rio, depois transferido para São Paulo. E em determinado momento da minha vida eu vi que eu precisava cuidar mais da minha saúde. E foi quando eu resolvi me dedicar mais ao jiu-jitsu e ter ele como forma de trabalho. Né? A gente costuma falar que o jiu-jitsu salva vidas. Na verdade, a arte marcial salva vidas quando você se dedica a ela. Entendeu? Então o jiu-jitsu fez isso comigo. E como fez comigo, eu tento passar isso adiante. Né? Hoje a escola de jiu-jitsu Jean Chaves, que é da equipe Norfight, né? MG, ao qual eu sou líder aqui no estado de Minas Gerais. Hoje nós atuamos em toda a região. Né? Eu tenho a academia em Piedade de Caratinga, tenho em Inhapim, agora estão abrindo uma unidade nova ali no Baporanga. E o que me dá muita força, né? E me leva a dedicar mais isso, é a parte do nosso projeto. Nosso projeto que esse ano completa 10 anos, projeto Jiu-Jitsu para Todos, que atende, acredito que hoje está com mais de 120 crianças gratuitas atendendo entre Piedade, Caratinga e Inhapim. Bacana. Né? O nosso projeto já atende aí ao longo desses 10 anos, já formou grandes campeões, já trouxemos muitas vitórias, muitas conquistas para cá, para o município de Caratinga. Né? Hoje a escola de jiu-jitsu, eu costumo falar que ela fez história, né? Aqui dentro da cidade, porque o jiu-jitsu aqui, que já tem mais de 25 anos, eu acredito, não sei de fato realmente quando começou, né? Eu acredito que tinha o mais antigo aqui, que era o Charlin, que Deus o tenha, um grande amigo que me apresentaram aqui no Caratinga, que me deu muita força no início, quando eu vim para cá. E eu costumo falar que a gente fez história porque hoje Caratinga cedia um evento de jiu-jitsu, né, que é o Aberto Jiu-Jitsu Cidade de Caratinga, um dos maiores eventos de jiu-jitsu que existe em toda a região. Bacana. Entendeu? Então é uma coisa assim que a gente veio para somar, veio para fazer a diferença e estamos aí, graças a Deus, na luta. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já nós voltamos, o mestre Marcelo vai falar sobre o Taekwondo e vamos fechar esse bloco assistindo um pouco aí o jogo de capoeira. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial. Na pauta de hoje, as artes marciais. Mestre Marcelo, conta para nós aí, como é que você começou a sua história com Taekwondo, quanto tempo? Bom, eu sou o mais antigo em praticante de arte marcial, mas eu passei por todas essas modalidades aqui. Ah, você também jogou capoeira? Eu fiz karatê, primeiro foi capoeira. Lá eu era muito criancinha, treinei com um baiano, muitos anos atrás, estava comentando com o professor Mestiço aqui a respeito disso. Depois da capoeira eu fiz judô, depois do judô eu fiz karatê, durante muito tempo com o Paulo Cristo, irmão daquele Jairo Cristo aqui da cidade. Sim, muito bem. Certo? E depois veio o taekwondo. Treinei jiu-jitsu também um pouquinho, né, nesse período depois do taekwondo aí, mas o taekwondo foi uma modalidade que continuou desde 1988, com o nosso amigo Ildeu, professor Ildeu, que é meu compadre. Hoje ele é mestre. Certo? E nós começamos ali, iniciamos com ele o taekwondo e estamos até hoje nessa batalha aí. Dentro do taekwondo, eu vim me graduando ao longo do tempo, formei faixa preta em 1993 e dali para lá eu só, a tendência foi só crescendo, crescimento com muitos alunos na cidade, desenvolvemos vários projetos, hoje eu dou aula em um projeto no Batalhão de Polícia, Cidadão do Bem, mas já tivemos projeto Taekwondo para Todos no Polo Esportivo, com mais de 300 crianças que ficaram lá durante um período.
Tive um projeto na escola Menino Jesus, ao qual tenho 2 faixas pretas que me ajudam a dar aula hoje, que saíram de lá. Também, né, dentro da modalidade Taekwondo na cidade, nós expandimos para Piedade, Inhapim, Ubaporanga, Bom Jesus, o distrito de Dom Lara tem um projeto lá também, que a professora Meire dá aula, Sapucaia, Manhuaçu, Ipatinga, e tem um aluno meu também que dá aula em Belo Horizonte. Então a Corium hoje, que é uma entidade, né, com CNPJ, nós criamos ela justamente para poder estar tentando levar o Taekwondo, a modalidade marcial, para o máximo de crianças possível. Porque, como nós estávamos falando no início, a arte marcial ela tem essa condição de poder ajudar as famílias no processo educacional das crianças. Porque uma criança que pratica arte marcial, qualquer modalidade que seja, ela vai ser uma criança mais centrada na escola, ela vai ser um cidadão mais concentrado no trabalho, certo? Então, assim, a arte marcial, em geral, ela contribui muito nesse processo. E eu, como sou um dos mais antigos aqui na cidade, né, a gente tenta e tem experiência para poder falar a respeito, e a gente tenta ajudar essas famílias ao máximo possível. Bacana. Quando fala no jiu-jitsu, no taekwondo, durante uma luta tem sempre um ganhador então quem ganha e tem o que perde, né? Capoeira tem assim também? Tem quem ganha e tem quem perde? Ou não tem essa... Eu acho que, de uma forma geral, quem perde na arte marcial é quem não está nela, né? Mas assim, eu falo nas no jogo, competições... ali no jogo. Tem sim. Tem. Existem as competições de capoeira, né? Mas é porque a capoeira, por exemplo, você não vê, não derruba ninguém, não tem nada, só tem aqueles gestos. Aliás, eu acho que nem tem toque, o pé não encosta. Tem. O que acontece? Às vezes, o que o público geral conhece da capoeira, o não praticante, o que ele conhece são as apresentações. Se você for ver uma apresentação de jiu-jitsu, você vai ver uma apresentação técnica, não vai uma apresentação com finalizações, da mesma forma. Então, a roda de capoeira que geralmente se apresenta ao público é uma apresentação... É uma encenação só. Mas na prática cotidiana tem toques. A capoeira ela tem golpes traumatizantes, tem queda, tem várias, assim, uma gama muito grande de quedas na capoeira dentro das diversidades de jogos. Tem jogo na capoeira que ele é mais subjetivo, os toques, porque a capoeira, cada jogo ele é determinado por um toque, né? um ritmo diferente. Então nós temos a Angola, a Benguela, o São Bento Grande, a Siriúna, o Iuna. Então são toques, cada ritmo desse determina uma forma do jogo da capoeira. E o São Bento Grande, esse aqui é o nome de um toque, de um ritmo da capoeira, nesse toque que acontece mais a luta da capoeira propriamente dita. Entendeu? E aí tem sim os toques, e tem competições em formatos diferentes, competições inclusive que variam um nocaute. Sim. Bacana. No jiu-jitsu, vamos lá, o que pontua? Quer dizer, quando é que você tem um ganhador e um perdedor? Porque quando você está no boxe, quem é que lutou boxe? Você lutou boxe. Ali tem pancada mesmo, o cara até desmaia, dá nocaute, o negócio todo. O jiu-jitsu ele tem uma série de pontuações, né? Que vai desde uma queda, né, a uma inversão de posições. Então, o adversário conseguiu me botar ali de costas no chão, eu estou lutando e eu consegui inverter a posição, eu marquei ponto, né? Então a gente tem uma série de pontos em relação a isso. Movimentos, né, como a gente tem um conhecido como joelhão, né, que simplesmente o fato de colocar um joelho na barriga e dominar o adversário no chão em determinada quantidade de tempo, né, determinado pela Confederação Brasileira, que é de 3 segundos. Então ali a gente marca 2 pontos, por exemplo, né? Mas aí a gente vai dentro do tempo estabelecido ali pela competição, no caso, né? Terminou a luta, ver quem tem mais ponto, né? Quem conseguiu. Tem vezes que acontece de não marcar nenhum ponto. Ganha quem atuou mais, quem atacou mais, né? Ou quem fez simplesmente uma vantagem, né? Que foi um risco de finalização, que é chamado pela Confederação, né, onde ele correu o risco de ser finalizado, correu o risco de ser raspado, ou de inverter uma posição, mas não conseguiu, ele marcou uma vantagem. Né? Então isso também leva à luta. E as finalizações, que são as chaves de braço, mão, perna, pé. Aquele ponto que a pessoa não consegue se desvencilhar. As finalizações são aquelas onde ela leva a um possível trauma se não for controlado, se não bater, vamos dizer assim. Peguei um braço do meu adversário e eu vou torcer o braço dele ali de forma que eu vou forçar com que ele desista da luta naquele momento. Quem vai decidir se vai doer mais ou menos é ele, né? Ele mesmo. Entendeu? Então,
são as finalizações. Assim como os estrangulamentos, no qual a gente pode usar simplesmente a força do braço ou da perna, ou usar o nosso kimono. Eu posso usar a manga, eu posso usar o wagi, eu posso, desde que esteja amarrado na cintura do meu adversário, eu posso usar a faixa. Né? Tem diversas formas de finalizações. A gente pode, uma luta, um exemplo, uma luta que dura 7 minutos, nos primeiros 30 segundos, tocou na mão, pegou numa finalização, acabou a luta, entendeu? Então são as finalizações e as marcações de pontos que vão determinar ali o campeão dentro do tempo estabelecido, dependendo da competição. Bacana. E o Taekwondo? Bom, o Taekwondo tem uma gama de competições, né, de diferentes características. Por exemplo, criança, graduação, vou falar assim, faixa amarela, né, que é a segunda graduação do Taekwondo, até 10 anos não pode haver contato. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não permite o contato de crianças. Como que se faz? Os alunos, eles ficam com todas as proteções, cabeça, tronco, braço, canela, coquilha, certo? E aquele aluno que ele chutar com o pé mais próximo do protetor, certo? Marca o ponto. E os árbitros que fazem a análise da luta, eles têm experiência para isso, para poder marcar os pontos. Quando se passa para adolescente, de 10 a 14 anos, acima de faixa verde, que é a quarta graduação do Taekwondo, existe o semi-contato, que tem que tocar. O toque não pode ser com muita força. Quando o árbitro vê o toque com muita força, ele não marca o ponto. E se começar a ter uma força excessiva, o árbitro ocidental orienta e há possível desclassificação se o atleta der seguimento. E as demais é com contato, aí o bicho pega. Entendi. Certo? Aí é onde acontece nocaute, os traumas, certo? E aí, na categoria Master, também não pode haver o chute na cabeça. Na categoria adulto e cadete, faixa preta, que pode ter o chute na cabeça. E assim, fora a questão de luta, tem a competição de Kyopa, que é quebramento de tábua. Deve ter visto os coreanos voando no alto, assim, quebrando 5, 6 tábuas no ar. Aquilo ali é uma competição. Tem a competição de Punse, que é a competição de movimentação. São lutas imaginárias, onde o atleta ele imagina, né, que está sendo atacado, ele faz as defesas e os contra-ataques. E também tem a competição de Punse Freestyle. O que é freestyle? O aluno ele cria o movimento dele. Nós temos padrões para cada graduação, o Punse de cada graduação. E aí, nessa competição freestyle, o aluno ele tem que criar. Ele vai pegando, emendando, fazendo um remendo, uma coxa de retalho com os movimentos e é obrigatório isso. Tem que ter chute, da mesma forma que ele fizer com a perna direita, ele tem que fazer com a esquerda. São movimentos que têm que ser iguais para os dois lados, certo? Então, assim, tem uma série de competições do Taekwondo. Mas o que chama a atenção mesmo para o público é a competição de adulto. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, eu queria voltar para o terceiro bloco. Eu queria que cada um falasse duas questões. Primeiro, para os pais que estão nos assistindo. Quando a gente fala aí, essa arte marcial, ela vai te ajudar na educação do seu filho, ela ajuda na construção da personalidade dele, no fortalecimento da personalidade, na disciplina. Na prática, aonde é que isso acontece? É para as pessoas entenderem. Quando eu falo, a capoeira pode te ajudar na disciplina. De que forma? O que é o X da questão? Da mesma forma para o Taekwondo, para o Jiu-Jitsu. E outra coisa sobre a competição em si, quer dizer, como trabalhar o perder com esses meninos, quer dizer, tem um menino que vai sempre perder ou não? Ela permite que todo mundo uma hora ganhe, uma hora perca, ou não, é isso aqui, eu vou fazer Taekwondo, mas eu só vou apanhar a vida inteira, quer dizer, só perco ou não. Para entender isso mesmo, né? Porque quando fala tem um ganhar e perder, a gente tem sempre preocupação, né? Vou botar meu filho, meu neto ali, que ele vai só apanhar, sabe que ele vai aprender a ganhar também? Ou só tem que aprender, ou a disciplina é só perder? Entendeu a questão? Vamos encerrar o segundo bloco, trazendo agora a imagem do Jiu-Jitsu. Rápido intervalo, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa. Você que chegou aí agora, fica ligado, você pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com o professor Mestiço, o mestre Jean Chaves e o mestre Marcelo Cardoso. Nosso assunto são as artes marciais. Vamos então voltar na questão que nós deixamos aí no segundo bloco. Primeiro, quando a gente fala que a arte marcial pode ajudar na educação, na disciplina, na concentração, o que cada uma dessas artes aí efetivamente
contribuir? De que forma? Vamos conversar com você, professor Mestiço. Então, quando se fala em disciplina e hierarquia, a própria disposição dos alunos numa sala de aula que ela começa do mais graduado para o iniciante. Então, o aluno já começa a lidar com isso, lidar com a hierarquia, aquele mais graduado. Na sala de aula de capoeira. Na sala de aula de capoeira. Então, beleza. Então, o cara, assim, está mais graduado, dá mais Está destaque à para ele. frente. Não é que dá mais destaque para ele. Ele, na verdade, ele está numa posição onde ele é referência para os mais novos. Bacana. Muito bem. Né? Ele tem a responsabilidade com aqueles mais novos que tem ele como referência. E aquele mais novo, ele quer chegar aonde está aquele. Então, tem toda uma hierarquia ali. Isso na disposição na sala de aula, dando um exemplo disso. Na roda de capoeira, aquele aluno que é muito tímido, ele acaba se desinibindo naquele contexto ali. Então a capoeira é um ponto de equilíbrio. Aqui, cara que é muito à frente e tal, ele começa a se colocar no lugar dele, porque ele tem que respeitar a hierarquia contida naquele contexto ali. Porque é mais contido, ele tem que se movimentar mais um Ele pouco. tem que se movimentar. Então a capoeira, ela trabalha outras valências, o cara canta, toca o instrumento. Então, assim, é uma escola de vida. Porque, por exemplo, aquele aluno que tem uma dificuldade, aquela criança que tem uma dificuldade de apresentar um trabalho na escola. Ela vai superar essa dificuldade quando ela começar a responder o coro na roda, a cantar uma música, tocar um instrumento, que ele superar aquela barreira da timidez ali, ele vai superar na hora de apresentar um trabalho na escola, na hora de uma entrevista de emprego. Melhora o relacionamento, trabalho em equipe. Bacana. A capoeira ela é essencialmente coletiva. Muito bem. Tanto é que a gente não fala que você luta, você joga. Porque isso depende do seu qualidade, daquela interação ali. Bacana. Mestre Jean, e o jiu-jitsu? Quando a gente vai falar desse tema, né, agora, que é um tema que praticamente são os mesmos, né? Então, eu poderia falar assim que o mestre fala por nós, mestre Marcelo, né? Mas acho que um complementa o outro, né? Isso no aí. que se refere às nossas respostas, porque o objetivo acaba sendo o mesmo, né? A gente, quando trabalha a parte da disciplina dentro do tatame, como o mestre mesmo falou, o acesso ao tatame, ele tem que... O aluno, quando chega, ele pede ao mestre, ao professor, para que ele possa ingressar ali ao tatame. Mas ele cumprimenta o tatame Ah, é? Bacana. ali, entendeu? E na sequência que ele entra, ele cumprimenta do mais antigo ao menos graduado. Ele cumprimenta o O tatame. tatame na entrada. Eu acho Entendeu? interessante Ele ver a referência aqui ele agora. tem que ter esse respeito grande pelo tatame, que é quem acolhe ele ali, né? A gente está ali para ensinar. Ver a referência, me lembrei na hora do Papa João Paulo II, não precisa nem ser católico, mas para entender a grandeza daquele gesto, né? De cada lugar que chegava, de agachar e beijar o solo, quer dizer, ao respeito ao chão, né? Que está te acolhendo. Essa era uma coisa importante, né? Que, como você falou, não precisa ser um católico para entender esse tipo de gesto, né? E o jiu-jitsu, a arte marcial, leva isso aí para as crianças. Eu, ao longo desse período todo que eu estou aqui dentro de Caratinga, né, eu tenho levado, né, graças a Deus, a gente consegue levar isso a bastante crianças. As crianças levam isso para a sua casa, levam para dentro da escola. O respeito, né, que ele tem que ter ali dentro com os colegas, com o mestre, né, ele leva para a escola para ter o respeito com o mestre dentro da sala de aula, que é o professor. O respeito dentro de casa, respeitar o espaço dos colegas. Eu tenho um trabalho que eu tenho há 8 anos, que é o NAPAI. Eu trabalho na APAI há 8 anos com as crianças. Ah, bacana. Né? E a gente consegue... arte marcial lá com os com meninos. o jiu-jitsu. Que bacana. E eu consigo ver isso muito claro lá, né? Porque é difícil para o nosso aluno entender o limite ali, para alguns dentro da APAI. Mas eles conseguem entender, quando está dentro do tatame, né, de que forma que eles não podem sair a qualquer momento, que eles não podem beber uma água sem uma autorização, que eles não podem ter o espaço, que tem que respeitar o espaço do colega dentro do tatame. Então, o jiu-jitsu, né, ele vem trazendo aqui dentro da cidade de Caratinga esse benefício não só, né, para as crianças dentro da minha escola, né, como também lá dentro da PAI, onde as crianças são crianças. Eu chamo crianças, mas tem muitos ali que têm 50 anos de idade e estão lá treinando comigo, né? Mas são nossas eternas crianças. Mas a criança adolescente que está na arte marcial não vai desrespeitar professor na escola, por exemplo? A gente, eu tenho uma história que de vez em quando, eu sempre conto a mesma história, mestre, não sei se eu já escutou, não sei se você já escutou aquela história do lá no Japão, que o
como é que comanda o imperador, né? Todo mundo que chega para falar com o imperador, com devida autorização, ele não pode levantar a cabeça. Da cabeça né? abaixo. No entanto, tem uma única pessoa que quando chega lá para falar com o imperador, ele tem que se curvar e fazer reverência, que é o mestre professor que ensina, como é o professor na escola aqui hoje. Então eu costumo sempre contar essa história para meus alunos, para que eles possam entender o que é essa hierarquia, esse respeito, essa disciplina, como é que era e como é que tem que ser hoje, né? Que eu cobro muito mesmo dos meus alunos, o resultado da escola, a forma de que eles se comportam dentro da escola. Eu faço visita na escola periodicamente, onde eu tenho alunos que estão na escola, eu vou na escola, eu conheço os diretores, eu conheço os professores. Lá em Piedade de Caratinga, eu sempre estou nas escolas, lá eu tenho cerca de 60 alunos, que eu vou na escola de todos, desde do que vai na escola lá de cima, que é onde é os menorzinhos, na escola de baixo estadual, eu vou com todos ali, tem para a gente trabalhar em conjunto e saber o que acontece dentro e fora do tatame. Bacana. Mestre Marcelo, conta para nós aí, do Taekwondo. Aqui, cada uma das modalidades uma complementa a outra a respeito disso. O que o professor Mestiço disse, o que o professor Mestre Jean disse aqui, o Taekwondo ele agrega nisso aí. Porque a criança, quando começa a ter o contato com a arte marcial, ele começa automaticamente a respeitar o próximo. Porque ele vai ver o coleguinha que está lá na frente, por graduação, respeitando, chegando, abaixando a cabeça, né, fazendo a reverência, cada modalidade tem a sua. E a arte marcial, geralmente, as artes marciais, né, como elas vieram do oriental, elas têm essa referência, onde respeitar o pai, respeitar o professor, respeitar o próximo. Então a criança ela consegue assimilar isso muito fácil. Por quê? São crianças, estão aprendendo, são esponjas. Eu costumo dar esse exemplo. Pega uma esponja e joga na água. Você vai jogar na água limpa ou água suja? Se você jogar numa água limpa, ela vai sugar o que está na água limpa. Se você jogar na água suja, então a arte marcial ela agrega na educação em casa. E com isso, o próprio pai e a mãe começam a aprender também, justamente com as atitudes do filho. Por exemplo, não pode pisar calçado no tatame, certo? Ele tem que deixar o chinelo no lugar certo. Então o chinelo fica no cantinho, ele não fica espalhado. O menino chega em casa, a gente cobra isso. Eu tenho um trabalho que eu faço. Jogava na sala, jogava no quarto, agora vai deixar no lugar certo. Coloca no lugar certo. Eu tenho um questionário que eu mando para casa e para a escola, com 6 perguntas básicas que diz respeito à alimentação, organização, respeito, tarefa, comprometimento e adequação ao espaço. São 6 perguntas básicas que os pais respondem. E esse questionário, ele dá ponto para o menino. Então o menino quer tirar nota boa naquele questionário para ter uma nota boa lá na frente. A nota boa vai gerar prêmio no final do ano. O pai que pensa que vai colocar no arte marcial deixar a criança agressiva, pelo contrário. O agressivo passa a ser uma criança acomedida, tranquila. E quem é aquela criança que é inibida, tem vergonha, ele começa a se expor mais. Se posicionar melhor. Bacana. Gente, nosso tempo, infelizmente, tinha que ser de 3 programas para a gente conversar mais sobre isso. Interessante demais, sem certeza. Foram muito esclarecedoras as sessões aqui colocadas. Vocês têm 1 minuto aí para cada um para poder fazer as suas considerações finais, começar com o professor Mestiço, essa câmera aqui é sua, deixar o recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistex, para Canal TV, os internautas. Você. Quem quiser, tiver o interesse de conhecer um pouco mais da capoeira, em todo o seu contexto, o jogo, a luta, as competições, é só nos procurar, nós fazemos parte da Abadá Capoeira, que é a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Nossa sede é no Rio de Janeiro, tendo como presidente fundador José Tadeu Carneiro Cardoso, conhecido como mestre camisa no mundo da capoeira. A nossa instituição está em cerca de 90 países no mundo, né? Muita escola, até então reconhecida pelo MEC como escola não formal, né? A Abadá Capoeira. E aqui em Caratinga a gente desenvolve um projeto, já há 15 anos, né? Que chama-se Lutando pela Vida. Então, pode nos procurar na FUNCIME, às segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas, tem trabalho com crianças e adultos. Temos núcleos no bairro Esperança, no Esplanada e também no Vale do Aço, né? E nossas redes sociais, Abadá Capoeira Caratinga, Professor Mestiço, enfim, são diversos os meios de contato e estamos à disposição para esclarecer e apresentar um pouco mais dessa nossa arte genuinamente brasileira. Bacana, obrigado, professor. Mestre Jean, com você. Queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves, que
já está atuando há 11 anos aqui na cidade de Caratinga e região. Gostaria de convidar as pessoas que queiram conhecer ali o jiu-jitsu melhor, né, queiram ir lá na nossa academia. Nós temos unidades em Inhapim, com o professor Flávio Nascimento, né, que toma conta lá. Nós temos aqui em Caratinga, ali na Academia Máxima, na Avenida Dário Grossi, onde funciona a sede da nossa escola. E também nós temos um trabalho lá em Piedade de Caratinga, onde nós temos uma parceria com o CRAS. Né? Em todos esses lugares você vai encontrar o jiu-jitsu de qualidade, você vai encontrar uma coisa que com certeza vai ajudar o seu filho, vai ajudar você como pai, como mãe, né, no dia a dia. Então, assim, deixa os nossos endereços. Eu tenho Jean_BJJ, né, que é a nossa rede social. Lá você vai poder ver vários vídeos, fotos do nosso trabalho ao longo de todos esses anos. E também, né, quem quiser conhecer um pouco dentro da APAI, onde eu trabalho, né, ao longo desses 8 anos, pode ir lá na APAI, fazer uma visita, você vai gostar de ver o menino treinando. E não só isso, como muitas outras coisas também dentro da APAI que você vai conhecer e, se puder, ajudar. Claro que a APAI sempre está precisando de ajuda, sempre é bem-vindo, né, ajudar dentro da APAI. Tá bom? Então, assim, sim, eu deixo as minhas considerações finais justamente para vocês, para o professor, para o mestre que está aqui do meu lado, né, para o nosso mestre que está aqui do outro, né, para que a gente possa, né, Deus nos dê mais força, para que a gente possa continuar desenvolvendo mais o nosso trabalho, que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas, não só dentro de Caratinga, como em toda a região onde já foi explanado aqui, onde tem as nossas unidades. E fica aqui meu agradecimento. Bacana, obrigado, mestre. Mestre Marcelo, com você agora. Primeiramente, agradecer o espaço. Quem tiver interesse de dar uma pesquisada aí nas redes sociais, Mestre Marcelo Cardoso, o Cardoso escrito com Z, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá a gente tem muitas informações também, fotos, vídeos. Eu gravo vídeos toda terça e quinta, vídeos instrutivos para iniciantes, até mesmo para quem é mais graduado. E dizer que o pai que tiver interesse de colocar o filho na modalidade marcial, que seja, pesquise o profissional. Porque para trabalhar com criança é necessário ter conhecimento. Então, não apenas leve numa academia. Olhe quem é o professor, se ele é filiado, se ele não é, certo? Porque nós estamos mexendo com o maior tesouro de vocês, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado na mão de quem vocês vão colocar esse tesouro. Então, no caso, a Associação Córeo, que hoje é uma associação, ela tem núcleos na Academia Cinder Goutinho, ali atrás do Menino Maluquinho. Tem aula no Clube Caratinga, tem um projeto social, Cidadão do Bem, que é realizado todos os sábados no Batalhão de Polícia Militar. Temos também núcleos no distrito de Dom Lara, Sapucaia, Bom Jesus do Galho, no América, né, também temos um núcleo lá, e na Escola Liber. Então, temos assim uma vasta, grande, né, locais onde vocês possam estar levando os filhos de vocês para que vocês tenham um conhecimento do que é o Taekwondo. E, de última mão, deixar aqui um dizer que eu sempre carrego comigo, porque o Taekwondo que eu levo é um Taekwondo educacional agregando famílias. Nosso slogan é: aqui a família faz toda a diferença. E isso é uma frase que deve ser levada ao pé da letra, porque sem a família não seremos nada nunca. Muito obrigado mais uma vez. Bacana, gente. Muito obrigado, mestres. Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos terminar esse programa com as imagens agora do Taekwondo. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até o próximo encontro, se Deus quiser.